Quando um homem finalmente decide seguir em frente sem fazer escândalo, sem mandar indiretas e sem demonstrar ressentimento, algo muito profundo acontece dentro de uma mulher. E o mais curioso é que quase ninguém fala sobre isso. A maioria acha que ela simplesmente não liga, que segue a vida como se nada tivesse acontecido. Mas essa não é a realidade. Por trás do silêncio dela existe um turbilhão emocional que raramente aparece na superfície. E é justamente isso que eu quero revelar hoje, o que realmente se passa na mente feminina quando um homem se afasta com calma, maturidade e equilíbrio. Não quando ele some por imaturidade, mas quando ele se retira com dignidade e deixa claro sem palavras que não precisa provar nada. Porque é nesse exato momento que muitas mulheres sentem algo que nunca admitiriam, a perda de controle emocional sobre a situação. Agora, antes de continuar, quero ouvir você. Você já viveu isso? Já percebeu alguma reação inesperada dela quando você seguiu em frente de forma tranquila? Ela voltou. Sumiu. Tentou chamar sua atenção? Ou agiu como se nada tivesse acontecido? Comenta aqui embaixo como foi sua experiência. O seu relato pode ajudar outros homens a enxergarem padrões que estão escondidos nos detalhes. Quando um homem simplesmente segue em frente, em silêncio, sem drama, sem pedir explicações, sem tentar provar nada, o efeito é devastador para o ego feminino. E o mais impressionante é que ela nunca espera isso. Nunca. Porque a maioria dos homens entra no jogo emocional, tenta entender, tenta reconquistar, tenta negociar sentimentos. Você não. E é justamente aí que tudo muda. De repente, ela percebe que perdeu o controle narrativo da história. Ela esperava que você reagisse de uma forma, mas você escolheu outra completamente diferente. E essa escolha mexe diretamente com a autoimagem dela. E o mais intrigante é que, por fora, ela pode até tentar demonstrar indiferença. Pode postar fotos de felicidade, viagens, frases motivacionais, até um suposto novo interesse. Mas por dentro, existe uma pergunta que corrói: como ele conseguiu se desligar tão rápido? Essa pergunta não tem a ver com amor, e sim com ego. Porque o ego dela sempre acreditou que você estaria emocionalmente disponível, emocionalmente preso, emocionalmente acessível. Quando você simplesmente segue sua vida, você rompe essa fantasia. Esse movimento silencioso causa um desconforto que ela não admite para ninguém. Porque quando o homem não entra no jogo emocional, quando ele não súplica, não provoca, não tenta competir, a leitura interna dela é clara: você não está perdido por ela. E isso dói. Não porque ela te ama, mas porque ela achava que você seria mais um dos que orbitam emocionalmente ao redor dela. Quando você não faz isso, você destrói a sensação de poder que ela acreditava que tinha. O impacto não está no fato de você ter ido embora. Está na rapidez. Na naturalidade. Na leveza. Você não se despediu lentamente. Você não tentou mais uma conversa longa e desgastante. Você não buscou encerramento. Você apenas aceitou a realidade e continuou. Esse tipo de atitude revela algo que poucas mulheres estão preparadas para lidar: um homem emocionalmente estável, seguro e consciente do próprio valor. E quanto mais silencioso você é, mais barulho acontece na mente dela. Porque o silêncio masculino tem um poder que poucos entendem. Ele pressiona o imaginário feminino. Ele abre espaço para dúvidas, inseguranças, comparações. Ela começa a se perguntar se perdeu um homem raro. Se exagerou. Se poderia ter agido diferente. E, principalmente, se já foi substituída emocionalmente. A ausência de tentativa da sua parte levanta todas essas questões. Você já viveu isso? Já tomou a decisão de seguir em frente e percebeu que foi justamente esse movimento que fez ela tentar voltar? Já sentiu o impacto do silêncio na reação dela? Já experimentou o poder de não entrar no jogo emocional? Compartilhe nos comentários, porque todo mundo que passar por aqui vai se identificar com alguma parte dessa história. Conte nos comentários o que aconteceu quando você seguiu em frente sem avisar. Foi surpresa? Foi arrependimento tardio dela? Foi tentativa de reconexão? Vamos fazer deste vídeo um espaço onde homens compartilham experiências reais que a maioria das mulheres nunca admitiria publicamente.
Existe um momento na dinâmica entre homem e mulher que ninguém prepara você para enfrentar o instante em que você para de reagir. Não é orgulho, não é jogo, não é vingança. É simplesmente a decisão de se manter calmo e deixar o barulho emocional dela ecoar no próprio vazio. E é aí que tudo muda. Porque enquanto você está se defendendo, explicando, tentando entender, muitas vezes ela se sente no controle. Mas quando você escolhe o silêncio, quando você se mantém firme, estável e emocionalmente inacessível, ela sente a primeira pontada de perda real. E isso assusta. Porque nesse exato instante, ela percebe que a narrativa não está mais nas mãos dela. E é aí que nasce o desconforto, a autorreflexão e aquela sensação incômoda de que talvez ela tenha ido longe demais. Agora eu quero saber, você já viveu algo assim? Já percebeu uma mudança no comportamento dela quando você simplesmente parou de reagir? Compartilha nos comentários, porque esse tema é profundo e eu quero saber até onde essa experiência ecoa na vida real. Quando um homem fica em silêncio, não é apenas ausência de palavras. É a ausência de validação. E isso provoca nela um impacto imediato, porque toda vez que uma mulher entra em conflito, cria drama ou testa limites, ela espera uma reação emocional. Ela espera ser sentida. Ela espera que você entre no campo emocional dela. Mas quando isso não acontece, ela enfrenta uma sensação que raramente admite, ela perde a referência emocional que estava acostumada a controlar. É nesse momento que surge a inversão psicológica. A mente dela, que antes se ocupava em provocar respostas, começa agora a tentar entender o silêncio. O que antes era um teste, vira dúvida. O que antes era segurança, vira incerteza. O que antes era controle, vira medo de perda. E tudo isso acontece sem você mover um músculo. Quando o homem deixa de reagir, ele força uma reflexão que nenhuma palavra seria capaz de produzir. Esse silêncio faz com que ela comece a revisitar cada atitude, cada palavra e cada confronto. Ela tenta identificar onde perdeu o poder, onde ultrapassou limites, onde o desinteresse começou. E quanto mais ela revisa mentalmente, mais cresce o desconforto. Porque o silêncio masculino não é vazio. Ele é um espelho. E esse espelho devolve para ela exatamente aquilo que ela estava tentando jogar sobre você. E o mais interessante é que muitas mulheres só percebem o valor de um homem quando ele deixa de estar emocionalmente disponível. Quando você para de ceder, parar de tentar provar algo, parar de disputar espaço, ela percebe que o seu mundo segue. Ela percebe que sua vida não gira em torno dela. E essa consciência, para muitas, é dolorosa. É nesse ponto que surge o verdadeiro impacto psicológico, a sensação de perda. O silêncio masculino também ativa algo extremamente profundo, a noção de que você é um homem autossuficiente. E isso, para uma mulher, é intensamente atraente e assustador ao mesmo tempo. Porque a maioria espera que o homem reaja por necessidade, por carência ou por insegurança. Quando isso não acontece, ela percebe que você tem controle emocional. E controle emocional, para um homem, é uma forma de poder silencioso que fala mais alto do que qualquer discurso. Agora eu quero saber de você, já viu uma mulher mudar completamente de postura depois que você simplesmente parou de reagir? Já viu arrependimento surgir exatamente depois do silêncio? Conta nos comentários. Sua história pode ajudar outro homem a entender que, muitas vezes, o poder não está em falar, mas em manter-se inabalável. A quebra da narrativa, ela percebe que não tinha tanto controle quanto imaginava quando a mulher percebe que o valor dela dependia da sua atenção. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que tudo muda. É quando ela finalmente entende que aquele poder que achava ter sobre você nunca foi dela. Era emprestado. Era reflexo da sua atenção. E quando essa atenção se retira, quando você segue sua vida sem brigar, sem provar nada, sem reagir, a narrativa quebra. E ela se vê diante de um espelho que não perdoa. Ela sempre acreditou que tinha vantagem emocional. Que poderia ditar o ritmo, puxar e soltar, decidir quando você seria validado ou ignorado. Mas quando você se torna seletivo, quando você para de responder no impulso, quando você mostra que não precisa dela para viver, algo dentro dela desmorona. Porque o controle que ela pensou ter era sustentado apenas pelo seu interesse.
E quando esse interesse muda de direção, ela sente aquilo que jamais admite perda. Nesse instante, surge a primeira pergunta que ela nunca compartilha com ninguém: e se ele nunca mais voltar? É aí que a mente começa a correr em círculos, tentando entender como alguém que parecia tão acessível, tão constante, agora está distante, centrado, inteiro. A ausência da sua busca revela algo que ela jamais quis encarar: o valor dela crescia na medida em que você a colocava no pedestal. Sem isso, ela não sabe quem é. E o mais curioso é que não foi você quem fez um discurso, quem se exaltou, quem deu sermão. Foi justamente o contrário. Você não disse nada, não fez drama, não tentou provar nada. A sua paz desmontou a estrutura emocional que ela usava para se sentir superior. E esse silêncio é devastador, porque ele coloca a responsabilidade onde ela sempre evitou: nela mesma. Nesse ponto, a narrativa interna dela começa a virar contra ela. Ela questiona se tomou a atitude certa, se te subestimou, se confundiu seu coração com fraqueza. E esse conflito interno é o que mais dói, porque põe em jogo algo que toda mulher tenta controlar: a sensação de que sempre terá opções, sempre terá alternativas, sempre será desejada. Mas quando um homem que ela achava seguro se afasta voluntariamente, essa fantasia cai por terra. E então algo inesperado acontece. Ela começa a observar você em silêncio. Espia suas redes, analisa suas posturas, tenta decifrar se você realmente seguiu a vida ou se está fingindo. Esse jogo mental não é ego puro, é a tentativa desesperada de reconstruir o valor que ela acreditava ter. Porque agora, pela primeira vez, ela percebe que não era tão poderosa assim. Que sem a sua atenção, ela não tem palco. Sem a sua validação, o poder não se sustenta. Você acredita que as pessoas realmente perdem poder quando você aprende a controlar sua energia e seu foco? Você já viveu algo assim? Você já foi subestimado até o momento em que decidiu não reagir mais? Ou já viu alguém cair na própria narrativa quando percebeu que não mandava em nada? Comenta aí embaixo. Quero ler as histórias, os pontos de vista, as diferenças de opinião. Esse tema mexe com o ego, com expectativas e com realidades duras. A discussão aqui vai ser grande. O medo súbito de substituição não aparece quando você implora, quando corre atrás ou quando tenta convencê-la de que ainda vale a pena. Ele surge exatamente no momento em que você faz o oposto, quando você fica calmo, silencioso, centrado e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. É aí que a mente dela entra em um redemoinho que ela jamais confessaria. Porque, para muitas mulheres, o simples fato de um homem não reagir como elas esperam acende a pergunta que elas mais temem: será que ele encontrou alguém melhor do que eu? Esse pensamento aparece de forma sutil, quase invisível, como uma sombra emocional. No começo, ela tenta ignorar. Finge que não se importa, diz a si mesma que você não faz falta, que está tudo bem. Mas à medida que o seu silêncio continua e sua postura permanece firme, ela começa a sentir uma pressão interna que não estava nos planos: o desconforto de imaginar você dando atenção, energia e tempo para outra mulher. E isso a atinge porque mexe com sua percepção de valor, com sua posição no jogo invisível que ela imaginava controlar. O homem calmo é um gatilho emocional fortíssimo porque ele quebra completamente a narrativa habitual. Ele não reage, não entra em desespero, não tenta provar nada. Ele simplesmente existe em paz. E essa paz, para muitas mulheres, é insuportável não porque elas queiram caos, mas porque essa serenidade masculina mostra algo que elas nunca quiseram ver: que elas não são indispensáveis. Que a presença delas não define mais nada na sua vida. Que você pode seguir em frente sem hesitação. Quando ela percebe isso, a insegurança começa a tomar forma. Ela questiona se foi substituída. Questiona se você encontrou alguém mais bonita, mais feminina, mais tranquila, mais admirável. Questiona se ela era apenas uma fase na sua vida, e não um capítulo definitivo. E essas perguntas a corroem por dentro, mesmo que externamente ela continue agindo com frieza, orgulho ou indiferença. É curioso, muitas mulheres acreditam que detêm o controle emocional da relação, até encontrarem um homem que domina a si mesmo. Um homem que não precisa provar nada. Um homem que não está desesperado por presença feminina, porque sabe exatamente quem ele é.
Esse tipo de homem ativa inseguranças profundas porque desperta a percepção de perda real. Não é o silêncio por raiva, é o silêncio por certeza. Não é distância por manipulação, é distância por maturidade. E é exatamente nesse ponto que o medo de substituição explode dentro dela. Não pelo fato de você seguir em frente, mas pelo fato de você fazer isso com naturalidade. Porque quando o homem de valor se retira, ele não grita, não dramatiza, não implora. Ele apenas escolhe. E o que realmente apavora uma mulher é perceber que ela pode não ter sido a escolha final. Que talvez, no fim das contas, ela não era tão especial quanto imaginava. Agora eu quero ouvir de você nos comentários: você já percebeu esse comportamento em alguma mulher? Já sentiu que o seu silêncio causou mais impacto do que qualquer palavra? Ou já viu alguém tentar te alcançar novamente quando percebeu que você estava realmente seguindo em frente? Existe um fenômeno curioso, quase irônico, que só acontece quando o homem finalmente deixa de tentar provar algo, deixa de reagir, deixa de suplicar, deixa de lutar por um espaço que ela não valorizava. É justamente quando ele segue em frente sem rancor, sem briga, sem drama, que algo muda dentro dela. Uma espécie de choque emocional, uma reconfiguração interna que faz ela enxergar aquela força que sempre esteve ali, mas que ela nunca tinha sido forçada a reconhecer. A atração tardia nasce exatamente desse ponto, quando o homem demonstra que seu mundo continua inteiro, mesmo sem ela. E é aí que grande parte das mulheres sente algo que não esperava sentir. Quando um homem tenta se explicar demais, justificar demais ou mendigar compreensão, ele entrega uma sensação de fraqueza que, mesmo sem intenção, destrói a percepção feminina de valor. Mas quando ele simplesmente respira fundo, aceita a realidade e segue seu caminho com calma, algo dentro dela estremece. É como se a ausência de reação fosse a prova silenciosa de que ele nunca dependeu emocionalmente dela. Esse tipo de força não é teatral, não é barulhenta. É a força de quem sabe que o tempo sempre traz respostas melhores do que confrontos inúteis. E o mais impressionante é que essa postura ativa um processo interno que poucas mulheres admitem: o medo de ter subestimado um homem que era emocionalmente mais forte do que ela imaginava. Quando você segue em frente sem fazer questão de explicar, sem tentar provar seu valor, sem mostrar dor, ela é obrigada a enfrentar uma pergunta desconfortável: por que ele não lutou por mim? E essa pergunta aciona outra ainda mais profunda: será que eu não era tão importante assim quanto eu acreditava? A partir desse ponto, nasce algo curioso: a atração tardia. Ela começa a te observar de longe. Revê mensagens antigas. Relembra conversas. Questiona cada expressão sua. Ela passa a tentar entender algo que deveria ser óbvio, mas que só se revela quando você se afasta. Você nunca perdeu o controle. Ao contrário, você escolheu entregar o que estava nas suas mãos e seguir para onde sua paz apontava. E, para a psicologia feminina, esse tipo de domínio interno é extremamente sedutor, porque é raro. Seguir em frente sem rancor gera um impacto ainda mais profundo do que simplesmente se afastar. Porque o rancor ainda revela vínculo, ainda revela emoção presa, ainda revela um pedaço seu tentando provar algo. Mas a calma é devastadora. A calma mostra que você ficou acima da situação. A calma revela que você não precisava que ela reconhecesse nada. E é exatamente essa ausência de dependência emocional que ativa respeito, o tipo de respeito que ela não tinha quando acreditava que você estava na palma da mão dela. E quando esse respeito desperta, ele vem acompanhado de um incômodo intenso. Porque uma mulher sempre percebe quando perdeu espaço no mundo emocional de um homem de valor. Ela sente o deslocamento. Sente a falta do olhar, da atenção, da energia masculina que antes orbitava ao redor dela. E, por mais que tente esconder, esse vazio a faz reconsiderar decisões, duvidar das próprias certezas e revisitar sentimentos que ela jurava ter controlado. É exatamente nesse ponto que muitos homens precisam ter clareza: a atração tardia não é coincidência. É resposta. É consequência da sua evolução interna. Quando você demonstra força emocional verdadeira, aquela que não precisa ser explicada para existir, você ativa nela uma percepção mais madura. Ela começa a enxergar o que perdeu. Começa a perceber que você não era facilmente substituível. E, acima de tudo,
começa a entender que, enquanto ela testava seus limites, você construía outros caminhos. O arrependimento mascarado é um dos fenômenos mais silenciosos e mais reveladores da psicologia feminina. É aquele momento em que ela tenta, com todas as forças, convencer a si mesma de que está tudo bem, mas por dentro sente algo que não consegue admitir a perda real. E o mais impressionante é que esse processo não começa quando você está insistindo. Ele começa exatamente quando você para, respira fundo e segue a sua vida sem drama algum. Quando um homem mantém a compostura e não reage ao afastamento dela, algo muda dentro dela. Ela tenta racionalizar. Tenta explicar para si mesma que era o melhor, que não funcionaria mesmo, que vocês não combinavam tanto assim. Só que, quanto mais ela fala isso para si mesma, mais percebe que está tentando se convencer de algo que não sente de verdade. E é aí que o conflito interno começa. Um conflito entre o orgulho que quer mantê-la firme e o desejo silencioso de voltar para aquilo que dava segurança emocional. O arrependimento não surge de repente. Ele aparece primeiro como incômodo. Depois, como comparação. Em seguida, como dúvida. E, por fim, como uma pergunta que ela não tem coragem de formular por que você está tão bem sem ela. É exatamente isso que desestabiliza. Porque, na cabeça dela, você deveria estar correndo atrás, buscando respostas, tentando salvar algo. Mas quando você não faz isso, ela se vê diante de uma verdade desconfortável. Talvez ela não fosse tão indispensável quanto imaginava. É nesse ponto que o orgulho se torna o maior inimigo dela. Ela sente vontade de mandar mensagem, mas não manda. Sente saudade, mas se cala. Sente a diferença entre a sua energia e a dos outros homens que tentam agradá-la. Mas não admite nada disso. Porque admitir significaria assumir que te perdeu por escolha própria. E o ego não suporta isso facilmente. O arrependimento cresce, mas o orgulho trava. O desejo aumenta, mas a narrativa que ela criou tenta impedir. E quanto mais você se mantém centrado, íntegro, vivendo sua vida com naturalidade, mais aquela máscara de racionalização começa a rachar. Ela percebe que nunca te entendeu tão bem quanto imaginava. Que subestimou sua força emocional. Que acreditou que você seria mais um, e acabou descobrindo que você era justamente o oposto, um homem de valor, de autocontrole e de foco. Isso desperta algo que ela jamais confessaria a ninguém. É quase uma dor misturada com atração. Uma saudade misturada com respeito tardio. A grande questão aqui é simples: quando o homem segue em frente em silêncio, ele força a mulher a lidar com o próprio reflexo emocional. Sem discussões. Sem explicações. Sem insistência. Apenas presença ausente. E isso cria um impacto psicológico brutal. Algumas vão tentar voltar. Outras vão fingir que nada aconteceu. E algumas vão viver com esse arrependimento escondido por anos. Mas sempre existe impacto. Sempre existe conflito interno. A curiosidade compulsiva, ela quer saber o que você está fazendo, mas não pode perguntar como a independência masculina reativa o interesse dela. Quando um homem finalmente volta a se colocar no centro da própria vida, algo fascinante acontece nos bastidores emocionais de uma mulher. Ela começa a se perguntar sobre você de um jeito silencioso, constante e quase incontrolável. Não é drama, não é novela, não é exagero. É psicologia humana pura. O mistério que antes não existia começa a ocupar um espaço enorme dentro da mente dela. Ela se pega olhando suas redes, perguntando indiretamente sobre você para amigas, tentando entender seu novo movimento, mas sem ter coragem de demonstrar. E esse conflito interno é exatamente o que reacende o interesse que ela acreditava estar sob controle. O que realmente mexe com ela não é a sua ausência física, mas a sua ausência emocional. Quando você não está mais disponível, quando não reage, quando não se apressa em mostrar o que está sentindo, ela percebe uma nova versão sua, um homem que não gira mais ao redor dela. Essa independência cria uma tensão interna que nenhuma mulher gosta de admitir. É como se ela percebesse que perdeu acesso a algo valioso, e agora tenta entender, em silêncio, para onde sua energia masculina está indo. E aqui está o ponto mais desconfortável para ela: sua independência ativa a curiosidade porque mostra que você tem uma vida que não depende da validação dela.
Você não está correndo atrás. Você não está esperando. Você está vivendo. Isso faz com que ela sinta algo que estava adormecido, a sensação de que pode estar ficando para trás. E quando uma mulher sente que está perdendo espaço para o imprevisível, o interesse dela acende novamente mesmo que o orgulho tente segurar. Ela vai tentar disfarçar. Vai agir com naturalidade. Vai fingir que está tranquila. Mas, por dentro, existe uma pergunta que não sai da cabeça: o que exatamente fez ele se afastar assim? Esse desconforto é o combustível que faz a imaginação dela trabalhar sem parar. E quanto mais ela tenta não demonstrar, mais se aproxima emocionalmente de você sem perceber. Porque a curiosidade é a primeira porta que se abre quando a atração começa a renascer. Agora, aqui vai a parte que provoca discussões. Muitos homens acham que precisam mostrar que seguiram em frente. Mas o que realmente funciona é simplesmente viver, sem exposição artificial, sem joguinhos, sem tentativas de chamar atenção. A independência real, aquela que nasce da sua própria evolução, é o que faz ela tentar descobrir o que está acontecendo com você. E justamente por isso, ela não pode perguntar. Ela não quer parecer fraca, interessada, insegura. Então observa em silêncio, e esse silêncio diz mais do que qualquer mensagem. A queda do pedestal. Ela percebe que idealizou mais do que valorizou quando a ausência transforma sua presença em algo raro. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que uma mulher finalmente enxerga que não era você quem estava acima, era ela quem estava olhando de baixo. E isso acontece não quando você tenta provar algum valor, não quando discute, não quando explica. Acontece quando você se retira. Quando você finalmente deixa de sustentar a fantasia dela. É nesse instante que a idealização cai como um castelo de cartas e revela algo que ela não queria admitir nem para si mesma. Ela se acostumou demais com a sua presença, mas nunca se esforçou para valorizá-la. E quando você sai da cena, não com drama, não com indiretas, mas com uma calma que parece quase perigosa, a mente dela começa um processo interno que ela jamais confessaria. Ela começa a comparar. Começa a revisar. Começa a perceber que nenhum outro homem entrega a mesma sensação. E o mais curioso é que essa percepção só surge quando ela não tem mais você ali, disponível, presente, reagindo, insistindo ou tentando manter algo que já não te servia. A ausência vira uma espécie de espelho moral. E nesse espelho, ela finalmente vê o quanto recebeu e o quanto devolveu. É quase irônico: enquanto você estava ali, ela acreditava que você era comum, previsível, garantido. Mas quando você some da rotina dela, a suposição de segurança evapora. Aquele acesso fácil desaparece. E de repente, o que antes parecia óbvio vira raro. A atenção que ela tratou como garantida agora é lembrada como uma das coisas mais valiosas que ela já perdeu. É aí que começa a queda do pedestal. Não porque você caiu, mas porque ela percebeu que foi ela quem te colocou lá para não precisar encarar o próprio desequilíbrio emocional. O impacto emocional é devastador porque é silencioso. Ela começa a sentir falta de coisas mínimas. Do jeito que você falava. Do modo como resolvia problemas. Da firmeza. Da estabilidade. Do seu silêncio. E, principalmente, daquela sensação de que você não precisava provar nada para ser quem era. E quanto mais ela lembra, mais percebe que idealizou seu próprio controle, idealizou sua própria posição na relação, idealizou a ideia de que você sempre estaria lá. E quando você sai, tudo isso revela a verdade que estava escondida. Ela tinha mais poder imaginado do que poder real. O mais fascinante é que a queda do pedestal não dói porque você mudou. Dói porque ela percebe que nunca te enxergou por completo. Que sempre subestimou. Que sempre achou que você ficaria independente do comportamento dela. E quando a ausência quebra essa ilusão, ela entende uma das leis mais duras da psicologia feminina: homens raros só parecem comuns quando estão por perto. E quando vão embora, voltam a ser o que sempre foram: raridade pura. Agora, deixa eu jogar uma pergunta direta para você. Você já sentiu que uma mulher te valorizou tarde demais, só depois que você se afastou? E mais importante, você acha que foi ausência ou independência que abriu os olhos dela? Quero ver o que cada homem aqui já viveu na pele.
O teste final ela cria situações para ver se você realmente superou e por que o homem que segue firme se destaca dos demais. Quando uma mulher percebe que você mudou, que sua energia não está mais direcionada para ela, que seu silêncio está sólido e sua postura não vacila, algo inevitável acontece e ela testa. E o mais interessante é que esse teste não é feito de forma direta. Ela cria situações. Pequenas provocações. Sinais ambíguos. Mensagens sutis. Aparições estratégicas. Tudo para medir uma coisa: se você realmente seguiu em frente ou se ainda está preso à história que ela acredita controlar. Esse momento é decisivo. Não para ela. Para você. Porque esse é o instante em que o homem que evoluiu se revela. O homem que não teme o vazio, que não precisa provar nada, que não entra no jogo emocional. Ela observa cada mínimo detalhe. A velocidade com que você responde. O tom das suas palavras. Sua disponibilidade. Seu olhar. Até sua postura nas redes sociais. É uma leitura silenciosa, mas profunda, e revela o quanto você ainda é afetado por ela. E é justamente aqui que o homem firme se destaca. Enquanto a maioria cai no padrão previsível de buscar atenção, reviver memórias, abrir brechas emocionais ou tentar mostrar que está bem, o homem que realmente superou não reage. Ele não se abala. Ele não muda o ritmo da própria vida para agradar, provar ou reconquistar. Ele segue. E isso, paradoxalmente, é o que mais a impacta. Porque ela não esperava que você crescesse ao ponto de não se impressionar com o retorno dela. A parte mais curiosa? O teste final não é feito para reatar. É feito para validar o poder dela. Para confirmar se ela ainda ocupa espaço dentro de você. Quando ela percebe que não, quando sente que sua ausência é real, quando entende que o silêncio não é birra, mas sim evolução, ela entra em conflito. E esse conflito mexe diretamente com o ego feminino, porque é aí que ela entende que perdeu algo que não pode controlar: a sua atenção masculina. Esse ponto é tão forte que muitos homens nem percebem o impacto que causam. Quando você segue firme, quando sua energia está voltada para si mesmo, quando sua vida não gira mais em torno de agradar ou resolver algo que já acabou, você se torna raro. E aquilo que é raro desperta curiosidade, respeito e até arrependimento. Não porque ela quer voltar, mas porque ela vê em você algo que poucos conseguem atingir: autonomia emocional. Agora, eu quero que você reflita e comente: você já percebeu esse teste final acontecendo com você? Já notou ela criando situações só para medir a sua reação? Como você respondeu? Você se manteve firme ou caiu na armadilha emocional? Quero saber sua experiência nos comentários. A verdade brutal: ela só entende seu valor quando não tem mais acesso à sua energia. Como o desligamento emocional masculino redefine a dinâmica completamente. Existe um ponto silencioso na jornada masculina em que algo muda. Não é barulho, não é discussão, não é ameaça. É uma chave interna que vira. O homem simplesmente se desconecta. E essa ruptura não é feita para puni-la, nem para provar nada. É feita para proteger a própria paz. É exatamente nesse instante, no momento em que sua energia deixa de estar disponível, que a percepção dela muda drasticamente. É impressionante como uma mulher pode passar meses achando que você estará sempre ali. Sempre olhando, sempre respondendo, sempre oferecendo atenção, sempre pronto para ceder. E enquanto ela sente isso como garantido, seu valor se mistura ao fundo da rotina dela, como se fosse um detalhe a mais. Só que quando você se afasta, ela percebe que aquilo não era detalhe, era estrutura. Era força. Era presença. Era a energia que mantinha tudo funcionando. O desligamento emocional masculino é tão desconfortável para ela porque é algo que ela não consegue controlar. De repente, o homem que costumava reagir agora não reage mais. O homem que explicava agora não explica mais. O homem que se doava agora se preserva. E ela sente isso na pele. A ausência dessa energia cria um vazio que nenhum oi sumido, nenhum joguinho e nenhuma justificativa conseguem preencher. É aí que a narrativa muda. A mesma mulher que dizia que você era intenso demais começa a sentir falta da sua intensidade.
A mesma que dizia que você era seguro demais passa a estranhar a sua frieza. A mesma que dizia que você não era tudo isso começa a perceber que você era exatamente aquilo que ela não encontra em ninguém. Porque o valor masculino só é visível para algumas mulheres quando ele deixa de ser acessível. E o mais profundo é que esse desligamento emocional não é vingança, é evolução. É maturidade. É um limite interno que diz eu sei o que eu ofereço, e só permanece na minha vida quem valoriza isso. Quando o homem chega nesse ponto, toda a dinâmica muda. A mulher sente, percebe, questiona, revisita memórias e tenta entender onde foi que perdeu o controle que achava que tinha. Agora, deixa eu te perguntar e aqui eu quero a sua opinião nos comentários. Você já passou pelo momento em que ela só reconheceu seu valor depois que você se afastou? Ela só te entendeu quando perdeu acesso à sua energia? E como foi a mudança de comportamento dela quando você finalmente se desligou? Quero ver sua experiência lá nos comentários. Isso sempre revela muito mais sobre a psicologia feminina do que qualquer teoria.